Em cima disso, eu vou emendar algo, e o pastor falou muito de um pouquinho da parte da filosofia e da psicologia. Nós temos manias dentro de igreja, e tem épocas. E a parte dessa comparação fez com que algumas palavras da moda, que antigamente demorava mais, né? Antigamente, as mudanças de um louvor dentro de uma igreja demorava-se mais. Acabou de falar aqui de batalha espiritual, pastor Rogério, né? Então teve uma época de batalha espiritual. Aí teve uma época de falar o termo extravagante. Aí o termo estou apaixonado. Aí teve tantos outros termos. E agora parece que a onda na igreja é falar sobre pensamentos tóxicos. Não que isso eu sou contra, pelo amor de Deus, acho muito importante, e a psicologia tem um papel fundamental para o desenvolvimento e para a mente do ser humano, a psiquiatria também tem. Mas isso teve uma onda muito mais rápida do que outras, porque a internet colabora para isso e é onde tem essa característica muito forte e a igreja está entrando nisso. Pensamentos tóxicos. Não seria um pouquinho de pensamento positivo? Aonde a igreja vai parar nisso? Na volta, a igreja do futuro. Hoje é uma igreja mais depressiva? Quando a gente aceita esse tipo de termo, vou concluir. A igreja ela é mais depressiva hoje? As pessoas são mais estressadas hoje quando a gente aceita esse termo, que nós temos pensamentos tóxicos e que nós vemos muitas vezes suicídios até mesmo de pastores. Teve umas notícias muito fortes há poucos tempos atrás, né? 1, 2 anos, tivemos várias séries assim de acontecimentos. A igreja ela está fortalecida realmente nesse princípio de ter uma linha onde a psicologia tem realmente que entrar para a igreja do futuro de forma forte? Ou isso não vai atrapalhar um pouquinho a espiritualidade e a fé? Essa pergunta aí é forte, mas vamos lá. Fred, Jesus ele era homem-deus, Deus-homem, quando viveu entre nós. E tanto Jesus como o apóstolo Paulo, eles falavam da mente do homem. Eles falaram do fortalecimento da mente do homem. E a psicologia, Fred, está presente em tudo. Nas mensagens de Jesus, não no literal como nós entendemos hoje, e aí quem está me ouvindo vai entender, eu vou resumir, vou explicar melhor, que é o seguinte, Fred, a igreja em si, ela não está depressiva. A igreja em si está passando por uma crise. Quanto às pessoas cristãs verdadeiramente convictas da sua fé, aí você vai entender a questão que eu falei da psicologia. Os cristãos, sará, que a gente tem a terminologia de dizer o seguinte, curados, libertos, ou seja, aquele cristão que foi restaurado emocionalmente, que foi restaurado familiarmente, socialmente e adquiriu uma maturidade espiritual e ele já está numa plenitude, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, ele chegou na plenitude do crescimento do Filho de Deus. Esse cristão, ele pode estar triste, ele está passando por lutas e batalhas, porque cristão também passa por lutas e batalhas, né? Porém, esses cristãos, eles vão permanecer firmes, porque a sua fé é inabalável, como diz Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 35. Não é a fome, não é a nudez, a perseguição, não é a espada que vai nos separar do amor de Cristo. Então, essa igreja, com essas pessoas firmes na fé, que transcende as limitações humanas e as circunstâncias à nossa volta, essa igreja vai continuar. Essa igreja vai estar firme. Ela vai romper. Ela não vai estar, ela já está, ela é essa igreja. Logo, algumas pessoas, que nós temos a linguagem crentez, de novas convertidas, pessoas que ainda estavam em processos
de cura, de libertação, tal como o pastor faleja, com quadros depressivos, de ansiedades, pessoas com traumas e N situações de caráter emocionais, essas pessoas, nesse exato momento, sofreram um baque maior. Como também, em terceiro ponto, virão para a igreja pessoas que vão estar totalmente desequilibradas emocionalmente, porque nesta quarentena, muitas pessoas que perderam o emprego, né, perderam algum ente querido por causa do Covid, pessoas que estão assim financeiramente quebradas, empresários que faliram e N situações, essas pessoas vão voltar para a igreja. E essas pessoas, elas vão querer uma resposta para a sua vida. E a resposta que as igrejas vão ter e deverão ter, que logo implica na pessoa do pastor, é que essa igreja precisa estar preparada para receber essas pessoas e as igrejas têm que ter conhecimento, pessoas capacitadas para dar o respaldo emocional e, por que não, psicológico, psiquiátrico, psicanalítico na vida dessas pessoas. Porque houve um tempo, Fred, em que se falar de psicólogo, psiquiatra e psicanalista era como falar de demônios. Houve uma época que as pessoas, quando estavam depressivas, eram tomadas como endemoniadas ou possessas de demônios. E, na verdade, depressão é uma doença em que espiritualmente, no reino espiritual, pode se apoderar dessa doença e levar a pessoa a outro quadro extremo que não é o que cabe na pergunta. Porém, as igrejas, elas vão precisar de psicólogos, elas vão precisar de psiquiatras, elas vão precisar de psicanalistas. Por quê? Porque a doença atual, digo, pós-pandemia, é essa. Exemplo, só para abrir mais a mente do que nos ouve. Hoje, qual é a carência que nós precisamos? De uma vacina que venha eliminar o Covid-19. Então, hoje, o mundo corre em busca de uma vacina, certo? Porque hoje precisa de uma vacina. Os pastores conscientes, de mente aberta, estão orando, obviamente que a fé não morre. A fé não morre, Fred. Entendeu? Quem tem fé, tem fé. Entendeu? Isso é indiscutível. Com certeza. Então, os pastores estão orando, tenho certeza, para que Deus capacite homens, seja em qual nação for, seja nos outros países, e principalmente o Brasil, que nessa área de vacina, modestamente, é um dos mais desenvolvidos do mundo. Eu creio que o Brasil é perigoso chegar primeiro do que todo mundo na questão de vacina, que o Brasil é maravilhoso. Então, hoje, o desejo que nós queremos é cura das vidas, mas cura física, cura desse Covid, que as pessoas não morram com essa doença. Esse é o desejo. Agora, imagine, Fred, quando passar essa pandemia, vai sobrar, repito, a igreja vai continuar a mesma, a igreja é a mesma, os cristãos fundamentados na palavra de Deus e que tem Jesus como Senhor e Salvador e vive na dimensão do Espírito de Deus, vai continuar firme do mesmo jeito. Essas pessoas que vierem carentes, necessitadas de ajudas psicológicas, de ajuda psiquiátrica, não importa qual, esses pastores vão ter que ter conhecimento para reconhecer o quadro da pessoa e direcionar, porque nem todos os pastores são psicanalistas, nem todos os pastores são psicólogos, nem todos os pastores são psiquiatras, embora qualquer um destes podem ser pastor, idem, ou pastor pode ser, entendeu? Ele vai usar o seu profissionalismo, além da fé, para ajudar essas pessoas. Então eu acho que todos os pastores têm que abrir a mente, que casos espirituais são espirituais, entendeu? Caso de espirituais tem que tratar como o pastor falou. Ora, repreende, expulsa no nome de Jesus. Mas tem casos que o pastor vai ter que aconselhar, cuidar, orientar
e direcionar essa pessoa para um profissional. Exemplo, hoje na nossa igreja nós temos o privilégio de ter psicopedagogas, nós temos o psicólogos, privilégio de ter vários psicólogos, então talvez algum quadro vai chegar para mim e que não vai ser da minha alçada e eu vou chegar e direcionar. Embora provavelmente o ano que vem estarei formado em psicanálise, estou quase terminando o meu curso, mas hoje eu não posso clinicar. Então, se daqui 3 meses a igreja estiver em pleno funcionamento, eu não vou clinicar ninguém, porque eu não estou apto, não estou credenciado. Mas eu vou direcionar para tantas psicólogas que tem na nossa igreja, como de outras igrejas, que por sinal, hoje, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas estão oferecendo os seus trabalhos, e a maioria, Fred, nem interessada em ganhar dinheiro, mas ajudar uma geração que não estava preparada para enfrentar essas crises. Por quê? Crises como essa já houve, Fred. No tempo da peste negra, da bubônica, na época da febre amarela, entendeu? Que teve isolamento. Não foi com essa dimensão. Sim. Porque hoje... Não tinha a informação tão rápida. Exatamente. Porque na hora que apareceu lá na China, no outro dia o mundo sabia. Já sabia. O mundo começou a se prevenir. Naquela época, não. Então, da mesma forma, Fred, eu creio, isso eu não estou generalizando, estou falando que todo mundo tem que ser igual. Mas o pastor que não tiver esse entendimento, aí vai ser complicado para ele conduzir a igreja. E o pastor se prepare. Porque não precisa nem ser pós-pandemia, nós já estávamos vivendo isso. E quando chegava pessoas que conversavam comigo, e fazia atendimento, eu observava que o quadro não era espiritual. Era clínico. Era clínico, né? Então, não cabe contar testemunha aqui, exemplo, mas teve gente que botou a mão na cabeça do outro e ficou sai, e passou um litro de óleo na pessoa, expulsando uma coisa que a pessoa estava tendo uma crise epilética e alguém dizendo que era demônio. Então, consegui responder aí?